pessoal, estamos dando início a mais uma aula online, tá? A partir do portal da TEDUC, dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Mas agora no livro 5, tá? Então, o nosso conteúdo que nós estamos trabalhando já há algum tempo é sobre o continente americano, né? Onde na última aula, certo? Que acho que fazem 2 semanas que estamos sem aulas, devido aos feriados. Então, na última aula que nós estudamos foi sobre a questão climática, né? Um dos aspectos físicos do continente americano. Então, nós vimos, né, que a partir do enorme tamanho, da enorme extensão territorial do continente americano, existe uma variedade de climas aqui presente. Entre eles, os climas quentes e os climas frios. Mas, em sua grande maioria, né, do território americano, está presente mais os climas relacionados ao clima quente, tá? Nós vimos também as características, os fatores que influenciam esses climas. Entre eles, nós vimos as massas de ar, né, que são diversas, que atuam sobre o continente americano. Nós também vimos sobre a questão das correntes marítimas, né, como elas influenciam nesses climas. E também vimos a variedade dos nomes de climas existentes, né? Nós temos o clima tropical, o clima equatorial, o clima subtropical, o clima semiárido, o clima desértico, né? Nós temos os climas também relacionados aos polos, tá? Que são aqueles climas mais frios, onde quando a gente direciona aqui para o Brasil, nós iremos ter mais a presença dos climas mais quentes, né? O clima tropical úmido, o clima equatorial, o clima semiárido e o clima subtropical, né? Nós não iremos ter a presença, por exemplo, do clima desértico aqui no Brasil, tá? Apesar do nosso semiárido, ele se assemelhar ao clima desértico, porém tem algumas características que são bem diferentes entre eles. Então, vamos hoje continuar o conteúdo sobre a América, porém sobre outro aspecto, tá? Nós iremos adentrar agora justamente aquelas divisões baseadas nos aspectos históricos, sociais e econômicos, tá? Quando a gente estudou lá, já faz algum tempinho, sobre essas divisões, nós vimos que a América, a partir desse ponto de vista, ela é dividida em quê? Em América anglo-saxônica e a América Latina, inclusive onde o Brasil está localizado na Latina, tá? Então, nós iremos ver esse contexto no geral e nos países que compõem essas Américas, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que é o livro 5, tá? Aula de Geografia para o 8º ano A e o 8º ano B, tá? Então, a América anglo-saxônica é a América que a gente vai estudar hoje, tá certo? Alguns aspectos relacionados a essa América, tá? Lembramos que nós estudamos as características dessa colonização, né? Nesse momento, a América, quando ela entra no contexto anglo-saxônico, foi no momento em que foi colonizada, tá? Pelos ingleses, certo? E pelos franceses, onde vai ter como línguas oficiais o inglês e o francês. E também podemos dizer, né, que teve a sua colonização mais direcionada para o povoamento, certo? Mas não quer dizer que não ocorreu uma exploração, mas não de uma forma tão exagerada como ocorreu na América Latina ou na América do Sul, tá certo? Então, professora Rosalia Rio Largo Alagoas. Este é o capítulo 6, tá, gente? Capítulo 6, no livro 5. Lembrando que o conteúdo sobre a América é um conteúdo muito vasto, né? Muitos detalhes, certo? Então, é importante a gente prestar bem atenção a alguns aspectos. De início, eu trouxe aqui para vocês, tá? Algumas características dos países que compõem a América anglo-saxônica, que sabemos que são 2, tá? Os Estados Unidos da América e o Canadá. Aí, nós temos aqui como representando os Estados Unidos a bandeira, tá?
Então, o esporte mais popular é o futebol americano, diferentemente do futebol que a gente observa aqui no Brasil, né? O futebol americano inclusive, existem times que são milionários, né? Eles investem bastante nesse esporte, né? São atletas, né? Jogadores bastante caros, tá? É como se fosse comparado ao futebol, a paixão pelo futebol dos brasileiros, eles têm a paixão pelo futebol americano, certo? O idioma oficial, como todos nós sabemos, é o inglês, mas o inglês que a gente observa nos Estados Unidos é um pouco diferente do inglês que a gente observa na Inglaterra, tá? Ele é ele é característico mesmo dos Estados Unidos. Algumas palavras são diferentes, né? E a forma também de pronunciar algumas palavras também se modificam. A densidade populacional é de 35 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, quer dizer o quê? Que, em média, em 1 quilômetro, nós iremos ter 35 habitantes, 35 pessoas vivendo ali, tá? Então, esse é um número bem elevado no território total dos Estados Unidos. O consumo médio per capita de água por dia é 575 litros, tá, gente? Então, essa é uma média calculada, tá, no total, de quanto uma família, vamos dizer assim, americana, norte-americana, gasta por dia de água. Então, são 575 litros, né? Então, vão ter famílias que vão gastar mais, vão ter famílias que vão gastar menos, né? E também nesse ramo vai entrar as questões das industrializações, né? O consumo das indústrias, entre outros ramos, tá? Aí, aqui embaixo, eu trouxe para vocês a bandeira do Canadá. Então, o esporte mais popular do Canadá já não é mais o futebol, é o hóquei no gelo, tá? Inclusive, já tiveram algumas Olimpíadas de inverno que foram realizadas no Canadá, né? E um dos esportes que se observaram foi o hóquei, que é uma das práticas, e eles são, vamos dizer assim, tem muitos especialistas nesse esporte, que está mais relacionado ao clima frio, né? Infelizmente, vamos dizer assim, aqui no Brasil não é tão possível a prática desse esporte devido também ao clima daqui, tá? Então, esse hóquei é muito praticado lá. Os idiomas oficiais é o inglês e o francês, como eu falei para vocês, nós iremos ter como línguas oficiais da América Anglo-Saxônica o inglês e o francês, né? Mas no Canadá a gente observa mais o francês. Não quer dizer que o inglês não exista lá, mas existe mais o francês. A densidade populacional já é 3,92 habitantes por quilômetros quadrados. Então, se a gente for comparar com a densidade populacional dos Estados Unidos, é bem inferior a isso, né? Lá era 35 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto no Canadá nós teremos apenas 3,92 habitantes, tá? Lembrando que muitas das indústrias que se localizam, por exemplo, no Canadá, elas têm como intuito, principalmente, abastecer o mercado, né, o comércio do país vizinho, os Estados Unidos. O consumo médio per capita de água por dia é 329 litros, tá? Então, como eu vou ter uma população menor, né, eu vou ter um consumo também de água menor, tá, gente? Apesar desse número ainda ser elevado. Bora lá. A formação do territorial dos Estados Unidos e do Canadá, tá? Como eu tinha falado para vocês, a colonização, né? A organização primeira, vamos dizer assim, o princípio, né, da organização territorial desses países, eles foram baseados na colonização de povoamento. Eles não tiveram tanto o intuito de explorar o que existia no continente, mas sim povoar ele, tá? Então, assim como os outros territórios do continente americano, os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados pelos europeus. Ambos passaram por um grande processo de expansão de suas fronteiras, no sentido oeste, marcado por diversos conflitos e batalhas, e pela morte de muitos indígenas, tá, gente? Então, como eu disse a vocês, esse tipo de colonização, ele não tinha como intuito primeiro, principal, explorar. Mas não quer dizer que não existia essa exploração, viu, gente? Existia sim, tá? Eles passaram por um processo de expansão das suas fronteiras,
no sentido oeste, tá? Então, na parte mais à esquerda. E também foi marcado por diversas batalhas, onde eles, a partir desse processo de colonização, né, eles tentavam sempre conseguir mais espaço, mais território, e, consequentemente, existiam muitas mortes dos indígenas. Sabemos que os povos nativos eram os indígenas, inclusive lá muitos morreram devido a esse processo expansionista. As 13 colônias e a expansão territorial dos Estados Unidos. O atual território dos Estados Unidos da América foi colonizado no início do século XVII por ingleses e franceses e espanhóis. Porém, foi a colonização inglesa que se tornou hegemônica. A formação territorial do país teve início com a fundação das 13 colônias britânicas, na faixa que se estende do litoral do Atlântico até os Montes Apalaches, tá? Então, vamos dizer que as 13 colônias é como se assemelham, tá? Às capitanias hereditárias que foram organizadas o Brasil, por exemplo, tá? Então, elas se assemelham, mesmo que a colonização foi diferente, tá? Só estou dizendo que tem algumas semelhanças, que é justamente a forma de organizar o território. Então, existiu, né, a presença dos ingleses, dos franceses e dos espanhóis, mas quem prevaleceu, né, quem teve a maior participação nessa colonização, foram os ingleses, tá? E o território dos Estados Unidos foi dividido em 13 colônias, 13 espaços organizados e administrados por pessoas, né, que vinham geralmente da metrópole, que no caso a metrópole era o quê? Inglesa. Cada colônia possuía seus próprios governos, que eram nomeados pela coroa inglesa. Os salários desses governadores, que eram pagos pelos colonos, e seus poderes eram limitados à própria colônia. Já a metrópole possuía o monopólio do comércio, o que significa que as colônias podiam comercializar apenas com a metrópole, tá certo, gente? Então, como eu disse a vocês, as pessoas que governavam essas divisões, certo? Vinham, né, eram nomeadas pela coroa inglesa, tá? Lá na Europa. Então, os salários desses governantes eram pagos por quem? Pelas pessoas que estavam trabalhando nessas colônias, tá, gente? E seus poderes eram limitados ao que a coroa queria, tá, gente? Eram governadores, mas que sempre estavam relacionados a vontades da coroa inglesa. E também essas colônias só poderiam manter um mercado, né, uma comercialização com a metrópole inglesa, né? Não poderiam ter com outras áreas. Entre 1756 e 1763, ocorreu a Guerra dos Sete Anos, na qual a Inglaterra e a França disputaram a posse dos territórios na América do Norte. A Inglaterra venceu, mas decidiu cobrar seus prejuízos dos colonos, aumentando várias taxas e impostos e criando leis que reduziam a liberdade na colônia, tá, gente? Então, passaram por essa guerra, né, de 7 anos, onde a França ela disputava com a Inglaterra, tá, os territórios da América do Norte. Mas, como eu disse a vocês, né, os ingleses tiveram a maior participação, eles conseguiram vencer também essa guerra, tá? E, apesar de eles ganharam, mas eles cobraram todos os prejuízos, tudo que foi gasto, né, dos colonos. Então, as pessoas tiveram que trabalhar para pagar um prejuízo que foram deles, tá? Então, olhem só aí, mesmo sendo de uma colonização de povoamento, mas a gente está vendo as características de exploração, tá certo? O processo expansionista foi marcado pelo genocídio dos povos indígenas, que foram perdendo suas terras para os colonizadores. Além disso, nessa expansão, muitos territórios foram anexados após disputas, outros foram comprados pelos norte-americanos ou cedidos, tá? O genocídio, vamos dizer assim, né? Justamente porque foi um grande homicídio, uma grande rede de homicídio, né? Várias pessoas mortas e que estavam dentro do grupo dos indígenas, tá?
Eles foram cada vez mais perdendo suas terras, como existiam esses confrontos, eles morriam e essas terras eram, vamos dizer que os colonizadores, né, eles tomavam para ele, né? E assim, consequentemente, os territórios que faziam parte das colônias iam aumentando nesse processo de expansionismo, né? Expansionista, certo? Aqui eu trouxe para vocês um mapa mostrando justamente essa expansão territorial entre 1783 e 1848, tá? Então, nós temos as áreas e quando foram compradas, quando foram cedidas, tá? Em cinza, como vocês podem ver, nós temos os Estados Unidos antes da independência, tá? É justamente essa área aqui, ó, Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Em marrom, vamos dizer assim, né, um verde lodo, foram cedidos pela Inglaterra em 1783, tá? Que é essa área aqui, Alabama, Mississippi, Indiana, Ohio, tá? Entre outros. Em amarelo queimado, certo? Nós temos os comprados da França. Vocês podem ver que uns estão sendo cedidos, outros estão sendo comprados. Nós temos, então, a Louisiana, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Mississippi, né? Louisiana, e entre outros aqui, tá? Essa área todinha aqui. Em rosa, tá? Nós temos os comprados da Espanha. Como eu disse a vocês, os espanhóis eles não tiveram uma grande repercussão, né? Um grande destaque nesse processo de colonização. Então, o que foram comprados da Espanha em 1809 foi a Flórida, tá? Toda essa área aqui. E os cedidos pela Inglaterra em 1843, nós temos o em vermelho, que é a Oregon, tá? E em verde nós temos a área que foi tomada, tá? Território que fazia parte do México, mas foram tomados para o território dos Estados Unidos, que é Califórnia, Nevada, Utah, Nova México, tá? Nova México, como já diz o nome, já está bem referenciado ao México, e o Texas, tá? O Texas, como está destacado aqui, ele foi adquirido em 1845. Olhem só, todos os estados, tá? Que fazem parte do país Estados Unidos. Para garantir a ocupação das terras, tá? Do Oeste, foi instituída em 1862 a Lei do Povoamento ou Homestead Act, política que se baseava em oferecer um lote de terra por preços baixíssimos para famílias de europeus que aceitassem ocupá-las e cultivá-las por no mínimo 5 anos, tá? Então, olhem aí uma grande característica da colonização de povoamento, né? Eles fizeram o quê? Ofereceram terras, né? Terrenos, famosos terrenos, por preços baixíssimos, tá? Para famílias de quem? De europeus, tá? Não dos nativos que lá estavam, mas para europeus que viessem povoar o território dos Estados Unidos com o intuito de ocupá-los e cultivar alguns vegetais por no mínimo 5 anos, tá? Eu trouxe aqui para vocês o significado da bandeira dos Estados Unidos, que é bem interessante, né? E eu acho que muitas pessoas não sabem. As 13 faixas horizontais da bandeira norte-americana, que são essas aqui, simbolizam as 13 colônias. E as 50 estrelas dispostas, tá? Nesse retângulo aqui, no canto esquerdo, simbolizam as 50 estados que compõem a atual federação, tá certo? Então, a bandeira está trazendo características anteriores, né, do antepassado, né, históricas dos Estados Unidos e a realidade mais atual. As 13 colônias e os 50 estados que existem na atualidade nos Estados Unidos. Estados isolados dos Estados Unidos, tá? Sabemos que Estados Unidos tem territórios que não estão, vamos dizer assim, não fazem parte do território principal dele, tá? Ele tomou posse de algumas outras áreas. Entre elas, nós temos o Alasca. É o maior estado dos Estados Unidos, no entanto, é o menos povoado devido às suas condições climáticas. Está separado fisicamente do restante do país pelo Canadá, quando foi comprado pelo Império Russo.
em 1867. Grande parte da população estadunidense não concordou, pois acreditava-se que era uma região inóspita, tá? Então, o Alasca é o menos povoado, como a gente sabe, é uma área muito fria, né, de clima muito frio, certo? Então, onde as pessoas não conseguem se localizarem, né? Se fixarem naquele território, tá? Ele está separado do restante do país pelo Canadá e foi uma área comprada do Império Russo. Na época, as pessoas achavam que não valia a pena essa compra. Mas, com o decorrer do tempo, gente, descobriram que no Alasca existem grandes reservas de petróleo, tá? Inclusive, hoje, na atualidade, o Alasca é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos. Então, uma importância muito grande econômica, onde antigamente, antes, as pessoas achavam que era uma área que não valeria a pena ser agrupado ao território dos Estados Unidos. Aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem da maior cidade do Alasca, tá? Um dos estados isolados dos Estados Unidos. Então, são algumas áreas que as pessoas ainda conseguem, né, se localizarem e se fixarem. O Havaí. O Havaí, tá? Que ele é muito retratado em alguns filmes, né, alguns documentários pela sua beleza natural, sua diversidade também, né? É um dos 50 estados que compõem os Estados Unidos, sendo o último a ser criado em 1959. Está localizado no Oceano Pacífico e é o estado mais afastado em relação ao restante do país, a cerca de 3.000 quilômetros de distância, tá? O Havaí, que é composto por várias ilhas e ilhotas, tá certo? E dono de uma das belezas mais atrativas, né? Mais bonitas, vamos dizer assim, que existe no mundo, certo? Ele é uma ilha que está no Pacífico, mas que os Estados Unidos também tomou conta e é um dos estados que compõem essa configuração dos estados dos Estados Unidos, tá? Trouxe também para vocês aqui uma imagem de uma das praias que existe no Havaí. É uma das mais famosas, que é a Makena. É o estado mais novo e mais distante do restante dos Estados Unidos. Ele ainda é mais distante do que, né, o Alasca. Os territórios não incorporados dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos possuem 13 territórios não incorporados. Isto é, áreas que são controladas pelo país, mas não são considerados estados. Esses territórios juntos abrigam cerca de 4 milhões de pessoas. No entanto, essa população se distribui em apenas 6 territórios, pois o resto é desabitado, tá? Então, dentre os 13 que os Estados Unidos têm o controle, mas não é considerado um estado do país, né? Dos 13, só 6 são habitados, onde nesses 6 temos 4 milhões de pessoas, tá, gente? Inclusive, essas pessoas que habitam essas áreas, elas não têm o poder de votar, né? Quando existe uma eleição para eleger os governantes, o governante, né? Dos Estados Unidos, essas pessoas não têm esse poder de decisão, tá? Mas a questão de impostos, de pagamentos, de compras, comercialização, comércio nessas áreas, são todos controlados pelos Estados Unidos. Nós temos aqui o Capitólio de Porto Rico, tá, gente? O maior e mais populoso território não incorporado dos Estados Unidos, tá? Então, aí é como se fosse o centro da organização, da ligação entre Porto Rico e Estados Unidos, tá? A formação e ocupação do território canadense. Assim como os demais países do continente americano, o Canadá também passou por um processo de colonização europeia. Em 1497, os ingleses chegaram à região e estabeleceram seu domínio nas atuais províncias de Nova Escócia e Terra Nova e Labrador, na costa norte. Sabemos que o Canadá é organizado por províncias, diferentemente dos Estados Unidos, tá, gente? Que é organizado em estados, onde cada um tem o seu governo, cada província tem a sua governo, tá? Ele também foi relacionado ao processo de colonização pelos ingleses,
que chegaram à região em 1497, certo? Trouxe aqui para vocês, né, um mapa mostrando toda essa organização do território do Canadá, né, em províncias. Nós temos o território de Yukon, território do Noroeste, Alberta, Colômbia Britânica, Nunavut, Manitoba, esse outro nome que é meio complicado, Saskatchewan, esse não, Ontário, Quebec, né? Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo, New Brunswick, certo? Terra Nova e Labrador. Então, são essas, né? A divisão política no território do Canadá. O Canadá, assim como os Estados Unidos, também promoveu uma expansão para o oeste e, ao mesmo tempo, para o norte. A descoberta de jazidas de ouro no norte e as políticas de povoamento estimularam a migração europeia para a colônia. Essa expansão também foi acompanhada pela construção de ferrovias, buscando integrar os territórios conquistados, tá? Então, as ferrovias, nesse momento, elas foram construídas com o intuito de ligar os territórios, né, entre as províncias existentes no Canadá e estimular o quê? A migração, tá? A vinda dos europeus para a colônia aqui não, né? No território do Canadá, tá? Com o objetivo de integrar o Canadá para defender a região das invasões dos Estados Unidos, os ingleses permitiram que as províncias canadenses Nova Brunswick e a Nova Escócia se tornassem uma única federação. Assim, no dia 1º de julho de 1867, a data que é comemorada a independência do Canadá. A independência completa aconteceu apenas em 1931, tá, gente? Então, a data é comemorada dia 1º de julho, como de 1867, mas a completa realmente aconteceu em 1931, tá, gente? Aqui eu trouxe para vocês uma catedral, né? Muito famosa, né? Religiosamente lá, que existe no Canadá, que é a Catedral de Notre Dame, na cidade de Montreal, a maior cidade da província de Quebec, no Canadá. Então, dentro de cada província, nós iremos ter as cidades, tá certo, gente? É organizado dessa forma o território. A divisão administrativa do Canadá é composta por 10 províncias e 3 territórios. As províncias possuem um grau de autonomia maior, que lhes permite criar leis e impostos, além de serem responsáveis por fornecer serviços como saúde e educação. Os territórios possuem um grau menor de autonomia e muitos dos serviços públicos são de responsabilidade do governo federal, tá? Então, as províncias elas vão ter um maior poder de governo, né? Uma maior autonomia relacionada ao governo, ao comércio, do que os territórios, do que o que os territórios possuem, certo? Dentro das províncias, ali mesmo que vão ser construídas leis que vão ser regidas elas. Já os territórios, eles provêm, né? Eles utilizam das leis que regem o governo federal, o governo do país. O povo inuit, tá? São um dos povos que nós encontramos lá. São povos que estão tradicionalmente nas regiões do Ártico, no norte do Canadá, Alasca e Groenlândia. Eles habitam essas regiões desde 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Eles também são conhecidos como esquimós, mas esse termo se tornou pejorativo, pois significa comedores de carne crua. A alimentação baseada na carne e na pesca, tá? Então, são povos que conseguem sobreviver nas regiões mais frias, né, do planeta Terra. Já estão acostumados a esse tipo climático, tá? Eles se alimentam da carne e da pesca, né? Que eles retiram da pesca e na caça também, né? São os alimentos dele, certo? Seus vestimentos também são relacionados ao frio, né? Vocês podem ver que eles utilizam de roupas de couro de animais, de pele de animais, né? Onde esquentam bastante, porque é muito necessário nesse tipo climático que existe nessa região citada, tá? Para se locomover
espessas camadas de neve. Eles utilizam trenós puxados por cães. Em 1999, uma parte do território canadense foi reservada para os Inuits, tornando-se o território Nunavut, que no idioma Inuit significa nossa terra, tá? Então, nós temos um território destinado só para, né? Ele foi reservado só para o povo Inuit, tá certo? Ó, aqui nós temos duas imagens dos povos. A primeira imagem mostrando uma família de Inuits, tá? Eles têm características dos indígenas. E a segunda imagem são a forma de habitação deles, né? Eles constroem essas formas de habitar, onde muitas vezes são maiores, tá, gente? Para uma família se abrigarem do frio. As áreas de altas latitudes. As áreas de altas latitudes são as regiões de nosso planeta que se localizam próximo aos polos. Fazem parte desse grupo tanto as áreas de altas latitudes do sul, ou seja, que estão próximo ao Polo Sul, quanto as áreas de altitudes ao norte, que estão próximos ao Polo Norte, tá? Então, vamos dizer que é a região do Ártico e do Antártico. As áreas árticas são aquelas que se encontram ao norte do Círculo Polar Ártico. Nessas áreas, o eixo de inclinação terrestre faz com que, ao menos um dia por ano, eles permaneçam por pelo menos 24 horas em absoluta escuridão. Quanto mais ao norte do Círculo Polar Ártico se está, maior o tempo em que se permanece escuro durante o inverno, tá, gente? Tem dados, né, que mostram que no Círculo Polar Ártico tem áreas em que os 6 meses do inverno eles passam por 6 meses de escuridão, tá? Então, tudo escuro nessa área durante 6 meses no Polo Ártico. Aí eu trouxe para vocês aqui, tá? As zonas, né? As zonas climáticas, onde nós temos aqui em cima a zona polar do norte, tá certo? Nós temos também a zona temperada, que está entre a zona tropical e a zona polar do norte. Nós temos a zona tropical, que é justamente onde se localiza entre os trópicos e tem a linha do Equador no seu centro. Nós temos a zona temperada do sul e a zona polar do sul, tá? Então, temos o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. O Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. E a linha do Equador dividindo a Terra em norte e sul e o ponto onde nós iremos ter a maior incidência de raios solares. As populações da região ártica na América. Esta região possui áreas pertencentes aos Estados Unidos, ao Canadá e à Dinamarca, que administra a ilha da Groenlândia. Apesar de apresentar uma grande extensão territorial em suas áreas. No continente, a região ártica apresenta valores populacionais bastante modestos, tá? Então, como é uma área mais fria, sabemos que nós iremos ter, né, um menor número de população, porque as populações, né, as pessoas, elas não estão tão adequadas a esse clima frio, tá? E, consequentemente, nós iremos ter a menor população existente, vamos dizer assim, na América, tá? Eu trouxe para vocês também aqui uma imagem mostrando a questão da área do Polo Ártico, tá? Como eu disse a vocês, eles têm territórios pertencentes ao Canadá, aos Estados Unidos, né? A Groenlândia. Os povos indígenas formam a grande parte da população que habita a região ártica, na América. Estima-se que ocupem a região há mais de 20 mil anos, estando localizados principalmente na região do Alasca e dos territórios setentrionais canadenses, com atividades de caça e pesca, tá? Como todo o território da América, sabemos que os indígenas são aqueles que são os povos originários, né? Os nativos que aqui estavam, então lá também não iria ser diferente. Estima-se que lá, no caso, são 20 mil anos de ocupação desses povos nas áreas principalmente do Alasca
nessa região da América anglo-saxônica. Os povos exploradores, povos com tradição marítima que fizeram excursões de navegações para explorar, com tradição marítima e que fizeram excursões para explorar e ocupar a região e que ocupam um período recente. Pessoal, desculpe, teve uma repetição aqui, mas dá para a gente entender, certo? Eles fizeram a partir dessa ocupação, essa exploração, né? Esses povos, a partir de quê? De movimentos marítimos, né? Navegações, que iam encontrando os novos territórios e iam explorando e ocupando essas regiões encontradas, tá? E esse período é um período mais recente, comparado ao que existe com os nativos. Os povos de ocupação recente ocuparam as regiões árticas durante o século XX, sobretudo para o desenvolvimento das diversas atividades econômicas da região, como a exploração petrolífera de gás natural, a atividade turística e as pesquisas científicas. Tá? Então, esses foram os povos mais recentemente que ocuparam essa região, que foi durante o século XX, certo? Principalmente em busca de quê? De atividades econômicas, de gerar lucro, tá? Geração de lucro. Entre eles, nós temos a exploração do petróleo. O mar Ártico e a calota polar. Com as modificações humanas intensificadas no ambiente natural, os ciclos atmosféricos terrestres estão se alterando e que gera aumento de temperatura média em nosso planeta. Essa elevação de temperatura apresenta reflexos particulares nas regiões árticas, onde um acréscimo de 1 ou 2 graus Celsius cria condições para o derretimento de calotas polares, tá, gente? Então, a questão das calotas polares é algo muito, como é que posso dizer? Precisa de uma atenção muito grande, né? Sabemos que a poluição, as formas de poluir, estão cada vez mais provocando o derretimento dessas calotas, infelizmente, tá? Por quê? Porque existe o acréscimo da temperatura. Então, a temperatura está aumentando e, consequentemente, essas calotas estão derretendo com maior intensidade, né? Foi intensificada esse processo de derretimento a partir das ações dos seres humanos negativas sobre o meio ambiente ou o meio natural. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, localizada entre a América e a Europa, sendo considerada, do ponto de vista natural, como pertencente ao continente americano. E do ponto de vista político, como uma região autônoma da Dinamarca. Tá? Sabemos que a Dinamarca está lá na Europa, mas ela tem algumas características, né, no caso aí, de possuir, né, de reger o território da Groenlândia, tá? Possui uma população de pouco mais de 50 mil habitantes, dividida entre povos indígenas inuits e povos de origem dinamarquesa. A região possui pouco desenvolvimento da agricultura em virtude de suas baixas temperaturas. As principais atividades econômicas realizadas são a pesca e a criação de ovelhas e renas, tá, gente? Então, como podemos observar, como é uma área fria, nós temos população pequena, né? Divididos entre os inuits e os de origem dinamarquesas, e, como sempre, né, nessas áreas mais frias, a atividade econômica mais utilizada é a pesca, a caça, né, e a criação de alguns animais, para a utilização muitas vezes própria, né? A carne, o leite, na alimentação própria, tá? Eu trouxe para vocês aqui mais 2 imagens representando a Groenlândia. Como nós estamos citando, é muito frio e poucas pessoas habitam essa região. Então, pessoal, nosso momento, né, da videoaula termina por aqui, tá? Eu aguardo vocês para o nosso segundo momento pelo Zoom, onde nós iremos tentar resolução das dúvidas e responder os questionários juntos, tá certo? Então, aguardo vocês e até mais.